Jota, bom dia, Edivar. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes e telespectadores também, né? É verdade. Nós estamos no YouTube. É um prazer muito grande estar aqui, por quê? Porque a gente precisa não só divulgar nosso trabalho, mas principalmente divulgar informações para o público em geral. O público hoje está muito carente de informações confiáveis e fidedignas. É verdade. Sem fake news, né? Porque o que tem de fake news por aí, né, doutor? Absolutamente. Ninguém sabe nada, né? A internet chega ali, bombardeia com informação outra, né? Tem trem demais, né? Ô Jota, eu estava explicando sobre o que eu viria falar para algumas pessoas próximas de mim, e assim que eu terminei, a pessoa virou e falou: agora eu entendi. Ou seja, tá vendo? O que ela não sabia é que ela estava sendo mal informada. E às vezes até discutiu o assunto sem saber. Exatamente. Zé Afonso, vamos começar então, Zé, porque você viu aí, né? O que o doutor Simolide falou. Vai dar pra gente tirar muitas dúvidas aqui, inclusive do ouvinte, né? Com certeza. Nós temos 3 temas aqui, que é a linha mestra, né? Da participação dele aqui no nosso programa, desse debate, mas outros assuntos também a gente vai focalizar, e temos o ouvinte que sempre coloca alguma questão também muito importante. Bom, inclusive, Dr. Simolide Gutenberg, muita gente já, a partir da divulgação do banner do programa, já recebemos muito retorno importante, inclusive da turma de formandos de 2000, a nossa turma, né, que está ligadíssima lá, tem um grupo muito atuante. Mas enfim, como colocamos na chamada do debate 98 desta terça-feira, vamos discutir decisões sustentadas por leis, mas que estão dando o que falar no município, no estado e no país, com a participação dele. Simolide Gutenberg, dentre outros assuntos. Os 3 temas principais são o reajuste por decreto do subsídio de secretários municipais, procurador-geral e controlador-geral aqui no município, com efeito retroativo, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, de barrar o aumento do salário dos servidores mineiros, aprovado pela Assembleia, e o perdão da pena concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, que foi condenado pela Justiça, dentre outros assuntos. Vamos começar exatamente pela questão local, doutor Simolide. O reajuste por decreto do subsídio dos secretários municipais, procurador-geral e controlador-geral com efeito retroativo, sendo o decreto não passou pela Câmara Municipal, mas existe uma lei de 2016 que dá esse poder ao prefeito, pelo menos é o que nós fomos informados, chegamos a comentar aqui no debate, mas com a sua presença, evidentemente, estamos agora mais credenciados a passar uma informação correta. O prefeito realmente poderia fazer isso? Bom, Zé Afonso, antes de mais nada, eu gostaria de, com toda humildade, dizer que eu não sou o dono da verdade, não sei tudo e não tenho interesse em esgotar o assunto, ou nem interesse e nem condição. E, por outro lado, também gostaria de, nos 3 temas, evitar qualquer manifestação político-partidária. O nosso objetivo aqui é tratar do ponto de vista jurídico da situação. Ponto de vista jurídico e talvez até mesmo moral. Bom, primeiro é o seguinte: o que é um decreto? O decreto é como é que fala? O decreto regulamenta uma lei. Sim. Ou seja, a lei existe desde 2016, ela foi promulgada no governo Pedro Lucas, e essa lei não veda, mas também não permite o reajuste retroativo. O que ocorre é o seguinte: a lei exclui da apreciação da Câmara esses reajustes. E é interessante a gente observar que o funcionalismo comum, ele tem a obrigação de ver o seu reajuste passar pela Câmara, ao passo que agora, com esse decreto e com a lei, as lideranças ou os grandes funcionários, os funcionários de um ponto mais alto escalão, eles não têm não precisam dessa prerrogativa. Ou seja, é no mínimo estranho a gente ver essa dicotomia ou essa diferença de tratamento entre o alto e o baixo escalão. Agora, quanto à retroatividade, é o que eu disse, a lei não veda e não permite, mas dentro do princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade, dos princípios que norteiam a administração, eu entendo que a prefeitura só pode fazer o que a lei permite expressamente. Quer dizer, não estando explícito, né, expresso na lei, ele pode então recorrer a essa possibilidade, quer dizer, a esse recurso de retroagir.
Pode sim, só que nós temos que observar algumas premissas básicas. Dentro da lei, existem alguns artigos que corroboram o seguinte: essa lei precisa estar, aliás, os reajustes precisam estar dentro do limite de gastos, ou seja, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Se com esse reajuste a gente ultrapassar aquele percentual da responsabilidade fiscal, ou seja, de gastos superiores a 70% para o funcionalismo, então trata-se de ilegalidade flagrante. Quer dizer, é um poder discricionário, então, do prefeito, né? Poder usar a lei com esse objetivo. Mas que realmente causou muita estranheza foi exatamente essa questão da retroatividade, né? Voltar no tempo para favorecer outros secretários, quer dizer, de outras épocas. E isso realmente continua sendo uma questão muito debatida, né, Ramalho, Edivar e nosso prezado ouvinte. Doutor, porque o ouvinte, ele não entende, eu também, ninguém está entendendo até agora, porque esses secretários não estavam trabalhando na prefeitura naquele período, né? E aí, por que eles têm direito a essa correção, né? Então, essa que é o debate principal, né? Mas é aquilo que o Zé falou, né? Se está dentro da lei, está dentro da lei. Na verdade, é uma recomposição do valor dos vencimentos com base nas inflações passadas, em razão de não ter sido feito esse reajuste naquele período. Sim. Só isso. Além desse subsídio, né, que hoje não se fala, né, quando no caso de secretários, até mesmo vereadores, não fala nem salário, é subsídio. Não fala em aumento, né? Não fala em aumento. Tem outras vantagens também, além disso, eles recebem por outras coisas também, doutor? O senhor sabe se tem? Eles recebem vantagens inerentes ao próprio cargo. Por exemplo, quando você tem um veículo público sendo utilizado no exercício da função do secretário, acaba que é uma vantagem. É verdade. Ele pode ficar até às vezes com um veículo ir para sua casa, que de repente pode ser acionado, é isso que eu estou dizendo? Isso, desde que ele não use no privado. Aquele chamado uso inclusive em serviço, né? Inclusive em serviço. Exclusivo em serviço. Exclusivo. Agora, é interessante, a gente vai desenvolvendo a entrevista e prestando atenção no que é dito, a questão, por exemplo, de não passar pela Câmara o aumento do salário dos secretários, né? Enquanto que o funcionalismo público tem que passar, né? É interessante isso aí, né? Né, Zé? É verdade. Isso aí é um ponto realmente que diverge, né? Daquele, digamos, até bom senso, né? Porque... isonomia de tratamento, vamos dizer assim. Exatamente, porque mesmo sendo um decreto, quer dizer, sendo decreto é o próprio prefeito que assina, que resolve, a comunidade, quer dizer, a população não tendo tomado conhecimento, e isso poderia ter sido por meio da Câmara, né? Porque levado para a Câmara dizendo, pelo menos assim, olha, nós vamos reajustar, recompor o salário dos secretários a partir do período tal, retroativo a tal, isso é feito por decreto, quer dizer, a população pelo menos tomava conhecimento, mas ela não teve conhecimento disso, só a partir da publicação do decreto. Pois é, Zé Afonso, pois é, J. Edivar. O que a gente tem que observar é o seguinte: existe o direito, a legalidade, existe um círculo muito mais amplo, que é o círculo da moral. É preciso que a administração pública, não só prefeito, mas governadores e presidente, estejam inseridos dentro do círculo da moralidade também. Por quê? A gente pensa na isonomia de tratamento e você vai ver que a população ou o próprio funcionalismo acaba por se rebelar contra isso de uma forma justa. Infelizmente, não é isso que ocorre, ou seja, não se dá observância a esses princípios de moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. O que o povo costuma dizer, né? É legal, mas é imoral, né, Edvar? E engorda. A grande discussão é essa, né? Porque na questão do reajuste dos vereadores, por exemplo, né? Tá, tudo bem, tá dentro da lei, ao que tudo indica, é dessa forma, mas para a população
um aumento tão alto nesse sentido, afinal de contas o salário mínimo registrou aí 10 qualquer coisa também, 12% do servidor público municipal, seria bem acima daquilo que estaria dentro dos padrões normais. Por isso a grande reclamação. E dentro do serviço público, só há duas maneiras de se ter o reajuste. Dessa forma, através do decreto do próprio prefeito, no caso dos servidores, nem servidores, mas prestadores de serviço da prefeitura, no caso aí de secretários, estão lá serviço público, e do próprio funcionário, né, concursado também, que tem o seu reajuste anual, dependendo da negociação ali com o seu sindicato. Na verdade, o decreto simplesmente regulamenta uma lei de 2016 que foi aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito, então Pedro Lucas, na época, né? Na época, em 2016, e simplesmente o que ele faz? Ele dá cara, dá legitimidade, dá continuidade ao que a Câmara fez, que é votar e aprovar um decreto dando carta branca ao Executivo para fazer isso. É verdade. Aí ele só se baseia, quer dizer, basta ele se basear na questão da verba que ele tem disponível para isso, né? Se ele não atingiu ainda o limite máximo de gasto com o pessoal, o gasto com o pessoal, quer dizer, não infringiu a lei de responsabilidade fiscal, ele está, portanto, credenciado, digamos assim, né? Sustentado para poder fazer esse reajuste. Legalmente. Ok. Ou seja, pode aumentar o tanto que quiser, né? Pelo que a gente está entendendo. Vamos passar para a questão dos vereadores, Zé? Vamos lá? Vamos lá, tem o caso dos vereadores também, doutor Simonides, que houve primeiro uma votação em que o vereador, os vereadores colocavam a possibilidade, o direito, né, enfim, de escolher o valor do seu salário. Ou seja, se você quiser ficar com o salário máximo, que era 10.250 por aí, eu fico. Mas se eu quiser baixar também, eu posso baixar. E houve assim, criou uma expectativa de que essa lei ela possibilitaria então, quer dizer, resultaria então numa diminuição do salário do vereador, o que até agora não aconteceu. Só que logo depois veio o reajuste, os próprios vereadores votam, né, no reajuste do seu salário. Isso vai depois para o prefeito, é sancionado pelo prefeito, que é uma lei ordinária, então precisa ser sancionado. Aliás, antes de você completar, anteriormente, os vereadores votavam o salário dos próximos vereadores, não era assim que funcionava? Normalmente é no final do ano, o fechamento. Exatamente. Né? Votava para a próxima legislatura. Exatamente. E agora votaram antes, né? Ou seja, inclusive retroativo também. Então, quer dizer, isso aí causou uma confusão na cabeça de muita gente, por isso estão acontecendo protestos, o próprio Ministério Público foi acionado. Qual é a sua observação sobre isso? Você acha que realmente é um procedimento que deve acontecer mesmo, ou os vereadores poderiam também ter colocado isso em nível de divulgação maior perante o público? Bom, o Jota colocou uma condição, uma situação importante. O que eu acho que deveria ocorrer, isso na minha humilde concepção, seria que todas as votações ocorressem ao final do mandato, com previsão para reajuste para a próxima legislatura durante os 4 anos da legislatura. Ou seja, ninguém nunca iria votar em causa própria, porque é a mesma coisa, como diz aquele dito popular, de colocar o cachorro para vigiar a linguiça. É verdade. Não funciona dessa forma. Até porque o orçamento é votado também para os próximos anos, né? Para dentro do orçamento. Outra coisa que ocorre é o seguinte: vamos aguardar para verificar essa situação da possibilidade do vereador escolher do teto até 0 qual é o valor do seu salário. Até agora, pelo que eu conheço ou pelo que eu fui informado, ninguém fez essa opção. Não tem mais informação nesse sentido não, né? Que pode baixar até para um salário mínimo, né? Do teto máximo, no caso hoje aí aprovados 12 mil, ou 10 como estão recebendo agora, para um salário mínimo. Até agora não tem informação nenhuma de que alguém tenha se manifestado que vai realmente baixar para, né? Para nesse sentido. Só uma observação que eu quero fazer aqui também, doutor Simonides, Ramalho e ouvinte, é que o vereador, quando não quiser aumentar o seu salário, então ele não pode diminuir o seu salário.
Mas se ele não quiser aumentar, ele pode fazer isso, como aconteceu durante 5 anos. A Câmara Municipal, no final do ano, não votava o reajuste para o ano seguinte, e sendo assim, permanece o valor anterior. Né? Ninguém precisa se manifestar sobre isso. Não vamos votar, tudo bem, então fica o mesmo valor. Isso ficou durante 5 anos. Agora não, agora é diferente, porque votaram pelo reajuste de 25,23% retroativo. Quer dizer, não perderam nada, ficaram 5 anos sem receber, mas agora estão buscando tudo de novo. E outra questão que fica, né, doutor, só interrompendo o senhor, é a questão dos vereadores que estavam no mandato anterior e agora, né, depois, logicamente, da eleição, estão agora como parlamentares novamente. Então, acabam que foram beneficiados, não no passado, estão sendo beneficiados agora. Né? É isso aí, inclusive, acaba gerando uma diferença de tratamento entre aqueles que não foram reeleitos ou aqueles que foram eleitos pela primeira vez agora e aqueles outros que continuam nas 2 legislaturas. Quer dizer, abre um precedente, né? Porque o vereador que não foi reeleito, mas estava lá onde houve a retroatividade, ele acaba se entendendo que ele tem direito desse ajuste também. Em tese ele teria direito, não é verdade? Ele pode, se isso não for reconhecido pela Câmara, pode até entrar na Justiça, reivindicando que aquela perda que ele teve durante o tempo que ele foi vereador. Então, um negócio meio confuso, né? Exatamente. Doutor, esse aumento dos vereadores é praticamente o mesmo aumento dos secretários, né? É praticamente o mesmo critério. A mesma lei? Não, absolutamente. A lei de 2016, que rege o reajuste dos secretários, dos procuradores, é uma totalmente diversa. Ela trata só de secretários, procuradores e demais órgãos auxiliares da prefeitura. Ah, sim. Então ela é diferente. Totalmente diferente. Levar. Muito bem. Eu tenho aqui participações aqui, depois a gente vai estar trazendo o ouvinte que até questiona. Faz uma pergunta aí que nós temos que fazer um intervalo já. Para procurador, você não acha que deveria ter concurso público? Acho que sim. Concordo plenamente com o concurso público. Melhor? Seria melhor nesse Seria sentido? melhor. Só que existe uma situação de confiança, ou seja, alguns cargos são de exclusiva confiança do prefeito, do governador ou do presidente. Livre nomeação Esses e cargos exoneração. de livre nomeação e exoneração. Agora, eu entendo que não só para procurador, mas para ministro dos tribunais de contas, ministro dos tribunais superiores, deveria haver não só concurso, como mandato também. A experiência adquirida ao longo do ano poderia contar para a próxima legislatura, é isso? Exatamente. Ok. Muito bem, eu tenho que fazer um intervalo, daqui a pouco o Zé Afonso tem mais perguntas, o Edivar tem outros assuntos, vamos falar sobre a questão do presidente Daniel Silveira, sim. Né, o deputado, e outros assuntos também aqui no programa, e o ouvinte também vai participar conosco no 388-1798. Olha, Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2, o novo lançamento é o Residencial Luiz XV, são 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala, o quarto porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é o novo lançamento do Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Você participa no 388-1798. Daqui a pouco o Edvar coloca o povo no rádio. Olha, a Farmácia do Trabalhador, ela está de portas abertas. Toda a linha de medicamentos, perfumaria de pronta entrega melhor para te atender, para que você possa ter tranquilidade que você precisa quando sua saúde exigir cuidados, hein?
Sua saúde pediu, vá à Farmácia do Trabalhador. Venha nos fazer uma visita no Olegário Maciel 122 Centro, bem pertinho da Major Gotti. Você pode comprar pelo Disque Entregas 3825-1080, entrega grátis em qualquer bairro da cidade. A Farmácia do Trabalhador é um jeito bom e barato de cuidar da sua saúde. 8h26 é intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Faça algo que te faça feliz. Seu futuro está em suas mãos. Olha a sua volta, você vai se inspirar. Essa energia toca o seu coração. O seu lugar pra ser feliz é aqui. No Uniban você tem tudo a ver. Ser feliz pra nós é te ver feliz. Nosso mundo vai te surpreender. Viver o seu sonho, essa é a hora. Ser feliz, feliz agora. Viver o seu sonho, essa é a hora. Ser feliz, feliz agora. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Coca-Cola Mini Pet 99 centavos, macarrão Barilla 500 gramas 2,98, Skol Latão 2,99, rosquinha Mabel 700 gramas 5,99, coxa e sobrecoxa congelada 7,98 quilo, recorte de costelinha Aurora 8,99 o quilo, a 128,98 quilo. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento, faleceu ontem em nossa cidade o senhor Hélio Ribeiro Rosa. Ele era conhecido como Elinho Jardineiro e residia na rua Ipanema. Deixa a esposa Hélida Caixeta, deixa a filha Nayara, a mãe Maria Helena, os irmãos Arlindo, Tereza, Cristina, Cleide e Evânio, demais familiares. O cerimonial acontecendo na Bom Pastor, na Sala 4, na Avenida Paracatu, no Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 10 horas da manhã e logo após se irá para o sepultamento no Cemitério Municipal Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informando o falecimento do senhor Hélio Ribeiro Rosa, o Elinho Jardineiro, e que residia na rua Ipanema. Agora são 8h28. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Muito bem, como sempre acontece aqui no Debate 98, vamos ao Momento Unipan. Ontem eu falei aqui sobre a Copa de Basquete em cadeiras de rodas. Hoje nós temos outras informações e eu queria exatamente aqui nesse Momento Unipan dizer que a Semana Acadêmica de Farmácia começou exatamente ontem e ela vai até o dia 29 de abril lá no Unipan. Trata-se da 23ª Semana de Farmácia, um evento que tem como tema Descubra novas oportunidades e diversifique escolhas. Na oportunidade serão realizadas palestras e minicursos e as palestras ocorrerão no auditório do Bloco N e também os minicursos, esses minicursos serão no Bloco D. Outro tema importante é o minicurso de introdução ao direito sistêmico, que será promovido no Unipan. Será no dia 28 de abril, portanto na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Salão do Júri da instituição. O minicurso Introdução ao Direito Sistêmico, esse será ministrado pela advogada e mediadora Natália Soares. O investimento é de apenas R$10. O pagamento deverá ser efetuado na Secretaria do Bloco C. Os interessados poderão realizar sua inscrição no site unieventos.unipan.edu.br e a participação no evento acarretará um certificado de 2 horas de extensão. Temos muito mais para falar ainda nesse espaço durante a semana. Pode ficar no Debate 98 no Momento Unipan e acessar também o site
Unipan.edu.br e lá você tem outras informações. Unipan, educação que transforma. 8h30, olha, produtor rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 já está disponível lá no Cicobi Credicopa. É melhor para produtor familiar, médios, grandes produtores rurais, para sua produção, que conta agora com mais recurso para custeio e investimento, comercialização e industrialização. É tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e solicite a contratação. Você pode continuar participando conosco. 388-1798 é o nosso WhatsApp. Você pode fazer pergunta aí para o nosso entrevistado, que é o Dr. Simonides Gutenberg, para os nossos comentaristas, né? O nosso companheiro Zé Edivar e o Zé Afonso, participando aqui dos nossos assuntos. 388-1798. Pode mandar um áudio aí de até 1 minuto, pode mandar uma mensagem de texto, mandar mais de 1 minuto, ele vai ficar bravo ali, ó. Minas Safra Brasil, a empresa do Grupo Patense, e está com promoção nos planos de assistência familiar, é sem taxa de adesão e as mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. 8h32, Edivar, como é que tá aí? Doutor, o ouvinte pediu para não colocar o nome dele aqui, mas tudo bem, a gente respeita a opinião. Ele está querendo saber do senhor o seguinte: sob o ponto de vista jurídico, procuradores jurídicos da prefeitura, não só da prefeitura, mas da Câmara, Patos, da região, Brasil como um todo, a pessoa está colocando. O senhor não acha que deveria ser servidor de carreira? Bom, nós voltamos àquele mesmo ponto: cargo de confiança e de livre contratação e exoneração. É necessário. Vamos a um exemplo clássico. Suponhamos um prefeito filiado ao PT, que tem como seu procurador-chefe alguém que é filiado ao PL, PDS, PFL. Enfim, você teria uma séria divergência de opiniões e de atitudes nesse caso específico. Eu estou dizendo isso, eu não estou aqui querendo entrar em nenhum tipo de política partidária, mas estou dizendo isso exatamente para informar para você que esse primeiro escalão, esse cargo de procurador-chefe, ele tem sim necessariamente que ser de livre contratação e de livre exoneração, exatamente por conta da confiança que se pressupõe entre prefeito e subordinado. O Adinaldo lá do Aragão, alô pessoal do Aragão, obrigado pela participação também de vocês aqui, curtindo o nosso programa. Ele está dando até uma sugestão aqui, ó. Acho que o aumento dos secretários, prefeitos, vereadores e todo o poder público deveria ser o mesmo que é concedido para o servidor. Só aí não precisaria de tanta lei e problema, pois esse tipo de aumento é uma vergonha, segundo ele, e agradece aqui a participação. Então tá bom, o Adinaldo, pessoal lá de Aragão. Às vezes é porque eles ganham um pouco, né? Pois é, isso aí está dentro daquele comentário, inclusive um comparativo que eu fiz aqui com relação ao salário mínimo, doutor Gutenberg. Veja bem. Poderia haver, sem querer te interromper, mas poderia haver durante, quer dizer, todo ano, o reajuste do salário do vereador, né? Do servidor público, do vereador e de secretários, etc., não do servidor de carreira, né? Com base no reajuste do salário mínimo, porque se esse reajuste para o trabalhador que ganha salário mínimo é muito pouco, para um vereador, por exemplo, não seria, porque 10,8% é sobre um salário de 10.250, já dá o quê? Mais de R$1.000, não é verdade? Então, quer dizer, ficaria muito perto desse reajuste atual que está sendo feito. Bom, Zé Afonso, a minha posição é o seguinte: no caso específico do salário mínimo, por uma política governamental, muitas vezes ele é reajustado acima da inflação. O que eu entendo é que deveria ser colocado como limite de reajuste o reajuste do salário mínimo, ou seja, no máximo esse. Existe nessa lei municipal, existe um artigo lá, eu não me lembro se é o 3º ou 4º, que diz
que esse reajuste dos subsídios, e nem fala em salário, como diz o Edivar, ele não guarda nenhuma correlação com datas, valores e percentuais de reajuste do funcionalismo. Verdade, está no artigo 3º. Bom, o Fernando Diniz, ontem ele até me passou aqui um vídeo, né? Mostrando o pessoal lavando a calçada, reclamando de sujeira praticada por moradores de rua ali no entorno da Orla da Lagoa, comerciantes reclamando. Hoje passou o outro vídeo, tá da mesma forma, ninguém fez nada lá até agora, né, Fernando? Tá difícil a situação, hein? Muito complicada aí pro comerciantes aí no entorno da Orla da Lagoa Grande, né? Que é o nosso cartão postal aqui em Paços de Minas. Zé Olímpio, olha, 4ª dose só para pessoas acima de 70 anos. Está me perguntando aqui em relação à questão da vacinação também. E quem mais? Tem um áudiozinho aqui, deixa eu colocar o áudio aqui no ar aqui. Quem está participando conosco, beleza? Não colocou o nome não, mas está falando o áudio. Quem é? Esses vereador que votou esse aumento abusivo aí de 25, não sei quantos % aí, tem que arrumar eles para trabalhar, limpar essas praças, essas avenidas que tá sujas aí, ó. E eu quero guardar uma enxada de 2,5 livres para eles. Falar com eles, se eles não souberem nem encunhar, traz aqui no bairro Alvorada aqui que eu vou encunhar essas enxadas para eles. Eu já vou guardar um aqui para cada um aqui que aparecer aqui na minha porta aqui. Alô? Tá bom. Meu Meu Deus nome é Valdir. Ah, Valdir, beleza. Ave Maria, essa enxada aí é grande, viu? Eu conheço. O porém, Valdir, que eu acho que elas vão enferrujar aí, viu? Eu acho que elas vão enferrujar. Você não vai arrumar candidato, não, viu, Valdir, pra essa enxada aí, não. Você pode ter certeza que não. Vai ser por aí, essas vão ficar enferrujadas no canto aí, meu Deus do céu. Não é só as participações dos ouvintes aqui. Então é o seguinte, vamos passar aqui para outro assunto. Vamos para outro assunto, são 8h37, o assunto, eu até ia perguntar para o Simonide exatamente sobre essa questão do aumento. Nós estamos na linha de aumento de salário, né? O aumento do funcionalismo estadual, né? O ministro, a Assembleia derrubou o veto do governador Romeu Zema, né? Depois de muita polêmica, etc e tal, ele deu 10 e pouquinho, eles queriam, tem categorias que vai receber 14, outra 33 no caso da educação, e aí foi pro Supremo, e é rápido lá as decisões, né? Nesse sentido. E o ministro Luiz Roberto Barroso acabou barrando o aumento até que vá para o plenário, né? E aí agora volta essa discussão. Ô doutor, e agora? Qual que é a situação, essa situação? O governador alega que não tem dinheiro para aumentar, né? A alegação principal dele. A Assembleia alega que tem. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, nós temos que, a exemplo do que você falou, deixar bem claro que essa decisão é liminar. Ou seja, ela impede o reajuste até que se vote no pleno, os 11 ministros, qual é a situação real do que vai ser decidido. Isso por quê? Porque se eventualmente houver a concessão agora do aumento, por ser verba de natureza alimentar, posteriormente, daqui 6 meses, 7 meses, hora que tivesse a decisão final, o governo nem sequer podia pedir o retorno daqueles valores. Segundo é o seguinte, nós temos que observar também que aumento de salário de servidores do executivo é prerrogativa inicial, ou seja, quem pode encaminhar a matéria originalmente é o governador. E isso ele fez. Isso ele fez com os 10 e pouquinho. 0,6%. O problema é que ao chegar na Câmara Estadual, o que ocorreu? Houve um punhado de emendas, penduricalhos e não sei o quê, que acabaram por desfigurar o valor do projeto inicial, inclusive. Isso, projeto inicial. Então o Barroso entendeu que houve uma mudança, quase que um substitutivo para o projeto que foi encaminhado pelo governador, então parou de ser originalmente de encaminhamento do governador, porque houve uma alteração substancial. Segundo, ele deu isso liminarmente, então ele não está tratando do mérito. Terceiro, ele entende que o direito de reajuste dos servidores foi preservado.
com os 10 e pouquinho por cento. Então, não é para não haver reajuste, é para haver reajuste não superior a 10 e poucos por cento. Agora, isso depois, doutor, juridicamente, vai depois para o pleno do STF? Para discussão depois? Vai sim. Ou para alguma turma. A grande reclamação, senhor, foi uma decisão monocrática. Então, agora está muito em voga isso. O preliminar, ele explicou isso, né? Tem que ir para o plenário. Agora o plenário. Ou vai para o plenário, ou dependendo do tipo de matéria, vai para uma das duas câmaras. Por quê? É dividido em duas câmaras de 5 juízes cada uma, com o presidente não participando delas. Então vai ou para o plenário, os 11, ou vai para uma dessas câmaras 5. Bom, e aí a coisa tende a espichar, e com isso, né, o servidor que está aí esperando esse reajuste, os servidores da educação, que já estão até falando em nova paralisação, não recebem ainda por enquanto. Só vão receber aqueles 10% que foi determinado por lei. Agora tem um ponto aí, o doutor, que é a questão, se não me engano, dos militares, que tinha sido feito um acordo lá atrás com o próprio governador Zema, de pagamento parcelado. Ele tinha dado um aumento lá atrás, em 2021 era mais 12% do acordo que foi feito, e ele não cumpriu esse acordo. Exatamente. Esse caso aí, o senhor acha que pode ser revisto? Porque esse aí ele não cumpriu, foi feito. Pode ser revisto, sim, mas judicialmente. É aí que entra um bom advogado da área, que vai estudar claramente o que ocorreu e, eventualmente, entrar na justiça pedindo cumprimento daquilo. Porque esse aumento aí de 33% retroativo, né? Lá atrás, correção, infração, etc., dificilmente a justiça, o Supremo vai dar. Porque é 14, porque inclui aquele acordo, né, Divar? Dificilmente o Supremo deve dar esse aumento de 33% retroativo. Eu acho que na história eu não me lembro disso, de ter acontecido um aumento desse tamanho, né? Não, aí tem que ver não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista jurídico também. É verdade. Se você se lembra bem, Zé Afonso, no início da nossa carreira nós tivemos diversos processos contra o Estado. Exato. E a maioria deles nós ganhamos. Exatamente, era a questão do RV e do custeio de pensão. Exatamente, custeio de pensão que o pessoal já tinha pago aquilo e de repente continuava sendo cobrado, né? Então houve realmente uma reversão. Na época do RV deve ter sido uma enxurrada de ações. Exatamente. Muitas ações. Agora, essa questão aí, a decisão do Supremo, independente do tempo que demorar, Edivar, quando for decidido, terá que haver a retroatividade, não é verdade? Correto. Porque o servidor não pode ficar prejudicado. Aí já é outro problema para o Estado, porque e aí, ele está segurando esse dinheiro, está guardando esse dinheiro para poder o pagamento depois desse retroativo, ou terá que desembolsar tudo de uma única vez? Cabe a ele ser presidente, né? Aliás, doutor Simonide, o governador tem um argumento que eu acho que pesou nessa questão do Supremo, através do ministro Barroso, ter vetado, né? Que é exatamente o seguinte: ele alega que a análise feita pela Assembleia Legislativa não citava a fonte de recurso, de onde sairia o dinheiro para essa reposição salarial no valor que os servidores estão querendo. Quer dizer, ele precisava ter citado, a Assembleia devia ter citado: o governo tem dinheiro para pagar esse reajuste, e ele deve sair da seguinte fonte de recurso do Estado. Isso não foi citado. Tem esse lado também que, eventualmente, toda vez que se criar despesa nova, é preciso observar a fonte de recursos. A Assembleia alega que o governo só negou dados. É verdade. E aí? Quem é que está com a razão, né? Quem é que está com a razão? Agora, o Supremo vai decidir isso? Isso não teria que ser decidido aqui mesmo, né? Porque os dados estão todos aqui. O pessoal agora, ultimamente, está com mania de levar tudo para o Supremo, né? Não, mas aí é questão de competência. Como trata-se do governador e da Assembleia, a competência para julgamento é realmente do Supremo. Exatamente. Chegou, nesse caso, houve um impasse, tem que ir para o Supremo. Ainda bem que está andando rápido, né? Bom, vamos passar para o outro tema, Zé, senão não vai dar tempo, que é a questão do presidente agora. Esse aí também, polêmico, ainda hoje muita gente tem comentado, que é exatamente o perdão da pena concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, que havia sido condenado pela justiça. Aí o
presidente deu o perdão da pena. Inclusive, doutor Gutenberg, eu vi uma entrevista do jurista Ives Gandra, que é um jurista dos mais respeitados, né? Você conhece bem a trajetória dele, nós conhecemos muito bem. E ele comentou bastante sobre isso, não concordando com o ministro Barroso, que por sinal é amigo dele, etc. e tal, me fez uma crítica com relação a isso, ou seja, dizendo que o presidente pode fazer isso. Só que ele citou o tempo todo que o presidente concedeu um indulto. E essa questão acho que precisa ser explícita por você aqui, explicitada por você, que é exatamente, é indulto ou é graça? Porque tem diferença uma coisa da outra, né? Afonso, na verdade, indulto além de espécie, é gênero. Ou seja, para o todo você diz indulto. Coletivo. Para o perdão coletivo, você diz indulto. Sim. E para o perdão individual, você diz graça. Ou seja, trata-se de uma graça. Só que essa graça é um tipo de indulto. Então está dentro do indulto. Dentro do indulto. É como se fosse um indulto, então, individual. Então é uma graça direcionada. Fulano de tal. Tem 10 ali, você fala, não, é aquele ali. Mas aí... é um exemplo. Isso eu até ouvi uma colocação, que é o seguinte: é como se Deus estivesse te dando a graça de ficar livre. Uhum. Quer dizer, isso é uma... sim. Vamos falar assim, uma comparação grosseira, mas receber uma graça de estar livre. Agora, uma coisa que eu não consegui entender, de repente o senhor pode me explicar melhor. O Daniel Silveira não vai ser preso. O presidente deu a graça lá para ele. Tá, mas ele continua no cargo de deputado e pode ser cassado nesse caso? Bom, como deputado, há controvérsias. A cassação se deu por conta da sentença. A multa, se não me engano, R$200 mil se deu por conta da sentença. E a inegibilidade se deu por conta da sentença. Exato. A questão é: o acessório segue o principal? Ou seja, se você perdoou o que é mais grave, que é a prisão, os outros 3 pontos também são perdoados? Eu entendo juridicamente, e estou me abstraindo de qualquer conotação política, eu entendo juridicamente que sim. E alguns grandes juristas entendem como eu. É porque uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. O acessório segue o principal, o rabo segue o cachorro. Enfim, há outros juristas que, e eu não sou jurista de forma nenhuma, estou na minha humildade, eu entendo assim, há outros juristas que entendem que não, que permanece as outras sanções na esfera civil. Aí, nesse caso, ele não poderia sair como candidato nas próximas eleições. Exatamente. Né? E teria que pagar a multa de 200 mil e seria inelegível. Mas agora a Câmara entrou com recurso lá no Supremo, pedido que quem tem poder de cassação é a Câmara. Agora a Câmara resolveu entrar. Então, fica aí esse impasse. E tinha uma outra questão também que foi discutida, eu vi também vários juristas discutindo. Porque ele é cassado automaticamente, porque ele não pode ir para a Câmara e dependendo do tanto de dia que fica sem ele, perde o mandato, ele vai perder o mandato por isso. Não é porque ele foi condenado, né? Aí ele não tem como ir trabalhar, aí ele perde o mandato. Então são várias as versões. Mas agora com o indulto ele tem como ir trabalhar. Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor. Aí com o indulto agora ele tem como ir trabalhar. Então, quer dizer, a cassação não será por isso. Na verdade, agora tem mais um detalhe. Na verdade, a Câmara foi ao Supremo questionar de quem era a legitimidade para cassar ou não. Eu entendo que a Câmara tinha que evocar para si, e isso está na Constituição, o poder ou não de cassação. Acabou. Agora tem um fato novo nisso daí, que o Daniel Silveira está sumido. E ele está com a tornozeleira desativada. Então não estão sabendo onde ele está. Quer dizer, e ele precisa se apresentar espontaneamente para que essa tornozeleira seja consertada, trocada a bateria. Mas uma outra questão, doutor Gutenberg, é exatamente... Nosso tempo estourando, hein? Nessa questão aí do indulto ou graça, né? O indulto a gente entende perfeitamente, quer dizer, chegou a época do Natal, por exemplo, tantos presos que cumpriram isso e aquilo dentro da prisão estão autorizados a terem o direito ao indulto, né? Eles terão direito ao indulto. Não importa, você não precisa conhecer o preso, quem está lá
controlando o presídio que deve conhecer. Agora, já no caso da Graça, no caso aí desse perdão ao Daniel Silveira, implica uma coisa que muita gente está criticando, que é exatamente o lado pessoal, ou seja, eu quero beneficiar aquela pessoa porque é de meu interesse que ela não seja condenada. Então, essa questão levantou muita dúvida e isso está suscitando muita crítica. Bom, isso é uma questão muito subjetiva. Você pode conceder essa graça ou essa indulgência para seus inimigos? Pode. E para os amigos, não? É verdade, você falou tudo. Só me deu, essa é a deixa para me fazer o intervalo. Ou então eu só vou conceder para os meus amigos. Tudo para os nossos amigos, nada para os inimigos. 8h51. Não, só para a gente finalizar aqui, doutor, é porque... Não dá tempo, eles tem que fazer o intervalo. É a quantidade de recursos que estão sendo impetrados no STF. Até o Alexandre Moraes está reclamando nesse sentido, que o próprio advogado do deputado entrou com 5, se eu não me engano, 5 recursos, um atrás do outro. É muita coisa, isso aí acaba atrapalhando mesmo. Quantos recursos podem ser feitos juridicamente? Isso pode ser feito durante quanto tempo? Quantos podem ser feitos? Tantos quantos ele tenha direito. Quer ganhar a justiça tem que receber e julgar. Isso é obrigação dela. Não é reclamado pela Não, de forma nenhuma. Agora, na medida que vai recebendo, já pode julgar, né? Bom, eu tenho que fazer mais um intervalo. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2. Novo lançamento, Residencial Luiz XV, 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha. 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Mais um intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba, Rádio Clube. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h53. A Farmácia do Trabalhador está com portas abertas. Toda a linha de medicamentos e perfumaria pelos melhores preços. A Farmácia do Trabalhador está pronta a lhe atender para que você possa ter a tranquilidade que precisa quando sua saúde exigir cuidados. Sua saúde pediu, vá até a Farmácia do Trabalhador. Venha nos fazer uma visita, Olegário Maciel 122 Centro, bem pertinho da Major Gotti. Disque entregas 3825-1080. Entrega grátis em qualquer bairro da cidade, hein? 3825-1080. Farmácia do Trabalhador, um jeito bom e barato de cuidar da sua saúde. Vamos para a rodada final, Zé Afonso. Nós temos 4 minutos para a gente fechar aqui. Vamos lá. Muito bem. Olha, vamos falar aqui da questão do atendimento judiciário, as causas que ali entram por meio dos advogados. Como é que está o atendimento? Nós temos as varas hoje bastante para atender toda a demanda em Patos de Minas, na área jurídica, doutor Gutenberg. Nós sabemos que com relação à justiça trabalhista, por exemplo, está um impasse lá com relação ao prédio, né? Não está podendo funcionar, o pessoal tem que ter outro local, etc e tal. Mas no geral, como é que você está? Bom, no geral, continua da mesma forma como antes no quartel de Abrantes, ou seja, existe sempre e desde sempre uma dificuldade de atendimento por conta de pessoal, por conta de equipamento, e isso não mudou muito, não. Lá atrás nós tivemos a criação do juizado especial que disse que ia desafogar as demandas, mas continua da mesma forma, ou seja,
eu não posso culpar juízes e nem servidores. Eu tenho que culpar a administração judiciária como um todo. A estrutura. A estrutura do todo, por conta da carência de funcionários, juízes e... É verdade. E aí a demanda crescente, o cliente reclama pro seu representante, né, doutor? Então. Da demora e tal. Da minha parte, Gutenberg, o que acontece se o STF, né? No caso, invalidar essa graça concedida pelo Bolsonaro, pra gente voltar nesse assunto aí para finalizar. Essa pra gente fechar, doutor, vamos lá. Bom, nós temos uma situação gravíssima, inclusive o Ives Gandra se posicionou sobre isso. Vai se esticar a corda e se o Bolsonaro não aceitar essa invalidade, aí nós temos que acreditar a bola da vez às Forças Armadas. Ih, rapaz, isso aí deu... E aí complica 100% veementemente a situação do país. Que próxima eleição, imagina você ter que acionar as Forças Armadas que virão pontualmente, sem o comando do presidente, dizer a público que o Daniel Silveira tem que ficar livre por conta do indulto. A palavra final, então, passa para as Forças Armadas. Poxa, Forças Armadas só pode agir para manter a ordem. Então, por isso que a Rosa Weber deu um prazo ali de uns 10 dias para que o presidente se manifeste. É para poder acalmar os nervos, né, doutor? Exatamente. Mas eu já e para que os ministros possam conversar entre eles ali, né? Doutor, consenso, né? O nosso tempo estourou, quero agradecer demais. Só ver como é que uma hora anda rápido aqui, né? Pois é. Agradecer demais a presença do senhor. Nós vamos recorrer a ele aqui, né, Zé? Outras vezes, pra gente tirar dúvidas aqui. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Sou eu quem agradece. Foi um prazer muito grande estar aqui, ainda mais com uma bancada tão eclética e atenciosa como essa. Muito obrigado, bom dia, Zé. Muito bem, você agora está pertinho lá dos cartórios de registro de imóveis, né? Na verdade, não, você deixou, você está na Padre Almira agora. Fora. É verdade. Tá perto do fórum. Muito bem, da minha parte também. Mais fácil lá do fórum. É verdade. Ali. Muito obrigado, doutor Gutenberg. Até uma próxima vinda aqui no nosso programa que a gente vai precisar. E amanhã a gente volta com o Debate 98 da minha parte. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Agradece o povo aí, Edvaldo. O Chico Primo, mandando um abraço aqui para todos lá da comunidade Aragão. O Elton Castro dizendo que foi esclarecedor e muito esclarecedor aí a entrevista com o doutor. O Clério Bigode mandando um alô aqui, mensagens para todos os amigos e amigas. Reginaldo Assis também, ouvinte assíduo aqui do programa, nos mandando aqui uma palavra de amizade, bom dia, enfim, a todos aqueles que participaram conosco, agradeço mesmo de coração, carinho e a sintonia. Amanhã tem mais, com toda certeza, no Debate 98. Bom dia. É isso aí, agradecendo a audiência, nós estamos fechando mais um Debate 98, prometendo voltar amanhã às 8 da manhã. Vem aí o Otaviano Marques com o Rádio Ajuda e na sequência tem o Bernardo Franco com o Radar. Agradecendo o Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, acesse dornellesimóveis.com.br. Minasaf Brasil, que é a empresa do Grupo Patense, 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Farmácia do Trabalhador, um jeito bom e barato de cuidar da sua saúde. Olegário Maciel, Centro, Disque Entregas. Olha, entrega de graça para qualquer parte da cidade. É só você ligar 3825-1080. Unipam, educação que transforma. Um grande abraço, bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube. Rádio Clube 98. Aos domingos,